arqueologia tem esse poder incrível, não é? De transformar o que a gente pensava que era só uma história, talvez uma lenda, em um fato concreto. Ela pega textos antigos e de repente nos dá um lugar real, físico, para a gente quase que tocar. Hoje, nós vamos mergulhar fundo em 4 arquivos, 4 casos arqueológicos que realmente mudaram a maneira como a gente lê e entende a história. E essa é a grande pergunta que vai guiar a nossa conversa. O que acontece quando essas narrativas milenares se encontram com a ciência, com a pá e a escova do arqueólogo? É nessa intersecção fascinante entre o texto e o artefato que a gente vai investigar como um ilumina o outro. Então vamos lá, vamos começar essa jornada. Nosso roteiro de hoje vai passar por esses 4 casos. A gente começa na Judéia romana, passa pelos desertos de Qumran e termina nas ruínas de uma antiga cidade cananeia. Cada um desses pontos guarda uma peça fundamental desse enorme quebra-cabeça histórico. Ok, nosso primeiro caso, e começamos com uma das figuras mais conhecidas e talvez controversas do Novo Testamento, Pôncio Pilatos. Por muito tempo, especialmente lá no século XIX, alguns teóricos diziam, ele nunca existiu, é só uma invenção literária. Mas aí, em 1961, tudo mudou. E mudou por causa disso aqui. Lá em Cesareia Marítima, que era a capital romana da Judéia, arqueólogos encontraram este bloco de calcário. E o mais curioso é que ele estava sendo reaproveitado, sabe? Como um simples degrau numa escada. Eles nem imaginavam que a inscrição que estava ali, naquela superfície, ia encerrar um debate de séculos. E aqui está ela, a inscrição. Depois de um trabalho cuidadoso de reconstrução, o texto ficou claríssimo. Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. É isso. Uma menção direta, um verdadeiro cartão de visitas de pedra com o nome e o cargo oficial dele. Não tinha mais como duvidar. Agora, presta atenção nesse detalhe, que é o pulo do gato. O grande historiador romano Tácito escreveu décadas depois e chamou Pilatos de procurador. Só que a pedra, uma evidência da época, o chama de prefeito. E o que a arqueologia descobriu? Que prefeito era exatamente o título correto para um governador daquele escalão, naquele período específico. É um caso fascinante, uma pedra corrigindo um dos maiores historiadores de Roma. Então, para fechar esse caso, a pedra não só prova que Pilatos existiu, ponto final, ela vai além. Ela valida os detalhes administrativos que a gente encontra nos textos antigos e, de quebra, nos dá uma janela para entender a atmosfera política super tensa da Judeia na época. É a história e a ciência se confirmando, lado a lado. Vamos para o nosso segundo arquivo. E aqui o debate é antigo e bem acadêmico, viu? A questão é, o livro de Daniel foi escrito como profecia lá no século 6 a.C. ou foi escrito séculos depois como se fosse uma história disfarçada de profecia? A posição mais cética, a tradicional, argumentava que as previsões sobre a ascensão e queda de impérios e outros eventos eram tão precisas, mas tão precisas, que só poderiam ter sido escritas depois que tudo aconteceu, ali pelo período dos Macabeus. E olha, era uma teoria bem sólida, até a arqueologia entrar em cena de novo. Essa linha do tempo aqui deixa tudo muito claro. Lá em Qumran, junto com os famosos manuscritos do Mar Morto, foram achadas cópias do livro de Daniel. E aqui está a chave de tudo. A datação por carbono 14 colocou essas cópias entre 250 e 200 a.C. A lógica aqui é bem simples e direta. Se uma cópia do livro já estava circulando nessa época, entre 250 e 200 a.C., o texto original tem que ser obrigatoriamente mais antigo que isso. Não tem como ser diferente. Isso desafia de frente a ideia de que o livro foi escrito por volta de 165 a.C., trazendo dados arqueológicos que apoiam uma datação bem mais antiga. Nosso terceiro arquivo nos leva de volta para Cesareia Marítima. Mas dessa vez, a gente está procurando por um lugar bem específico, mencionado na jornada do apóstolo Paulo, o local onde ele ficou preso por 2 longos anos. O livro de Atos dos Apóstolos é bem específico. Ele dá a dica. Diz que Paulo foi mantido no pretório de Herodes. O que era isso? Basicamente a sede do poder, a residência oficial do governador romano. Com essa pista, os arqueólogos sabiam exatamente onde procurar. E foi isso que eles encontraram. Uma estrutura dentro do palácio que bate perfeitamente com a descrição. Mas o mais legal foram as inscrições cristãs, bem antigas encontradas nas paredes. Isso sugere que, séculos depois, os primeiros cristãos já sabiam da importância daquele lugar e o reverenciavam, transformando-o num ponto de peregrinação. Essa descoberta nos coloca, de repente, no palco de eventos importantíssimos.
Foi nesse espaço físico que, segundo o relato, Paulo teve encontros com governadores e até com um rei, escreveu algumas de suas cartas mais famosas e se preparou para a viagem final, aquela que o levaria a Roma. E agora nosso último arquivo. Para isso, a gente viaja para a antiga cidade-estado de Ugarit, onde hoje é a Síria. Lá, uma biblioteca que ficou perdida por milênios revelou segredos incríveis de um povo vizinho de Israel, os cananeus, e junto com eles, a canção mais antiga da humanidade. O objeto central da nossa investigação é este aqui, uma tábua de argila com escrita cuneiforme. À primeira vista pode parecer só mais um registro antigo, mas o que ela guarda é muito, mas muito mais do que palavras. Ela tem cerca de 3.400 anos. É muito tempo. E o que a torna absolutamente única na história é que, além da letra de um hino para uma deusa cananeia, ela tem a mais antiga peça de música com notação já descoberta. Basicamente, uma partitura de milênios de idade. E para a gente entender a conexão disso tudo com a Bíblia, a gente precisa entender o código poético daquela região. Era o chamado paralelismo. A poesia antiga ali não era sobre rimar. Era sobre repetir uma mesma ideia com palavras diferentes. Veja o exemplo do Salmo 24. A terra é do Senhor e o mundo é do Senhor. É a mesma ideia dita de duas formas diferentes para dar ênfase, para dar beleza. Agora, o que é realmente interessante é essa comparação direta. A gente vê que tanto o hino cananeu, Anical, quanto os Salmos de Israel usam exatamente a mesma ferramenta poética, o mesmo estilo. O paralelismo de ideias. A estrutura, a forma de construir o poema é a mesma. Mas é aqui que a coisa fica crucial. Porque, embora os autores bíblicos usassem uma forma literária que era comum na cultura da época, eles pegaram essa embalagem e colocaram um conteúdo teológico radicalmente diferente, único. Os textos de Ugarit nos ajudam a entender por que deuses cananeus como o Baal eram, digamos, tão atraentes para os antigos israelitas. Pense bem. Para um povo que vivia da agricultura, um Deus que supostamente controlava as chuvas e as colheitas era uma alternativa muito prática, muito tentadora. E isso dá todo o contexto para aquele famoso confronto do profeta Elias no Monte Carmelo. A disputa ali era exatamente sobre isso, quem de fato controla a natureza. Então, resumindo nossos 4 arquivos, a gente viu como um pedaço de pedra confirmou uma pessoa. Como antigos manuscritos desafiaram uma teoria, como ruínas deram um palco real a uma história, e como uma canção revelou um diálogo cultural e teológico super profundo. Isso nos leva à conclusão central das fontes analisadas aqui. A narrativa bíblica não acontece no universo paralelo de lendas. Ela caminhou, ela sangrou e ela cantou nas estradas empoeiradas da história humana. E tudo isso nos deixa com uma última provocação, né? Quando a arqueologia vai lá e desenterra os palcos, os adereços, até a trilha sonora de histórias tão antigas, como isso muda a maneira que a gente lê o roteiro? Fica a pergunta, porque pelo visto a poeira ainda tem muita, mas muita história para contar.